Fase 13. Item 13.1. Ritmos iniciais. Lembra que você aprendeu na fase 11 sobre o acento métrico, que é a acentuação forte e fraca dos tempos dentro de um compasso. Nós iremos utilizar esse conceito novamente agora, para compreender os ritmos iniciais. Nós temos 3 ritmos iniciais, que são o tético, o anacrúsico e o acéfalo, e vamos explicar cada um deles. Lembre-se que os ritmos iniciais, como o nome já diz, são ritmos que se localizam apenas no início da peça musical ou do hino, e não no meio, e vamos demonstrar isso em cada um deles. O primeiro ritmo inicial é o tético. Lembra que na aula sobre acento métrico, você aprendeu que todo compasso começa sempre com um tempo forte e depois vem o tempo fraco? O ritmo inicial, tético, é o ritmo em que o primeiro tempo do primeiro compasso começa com som, com nota. Se ele começar com pausa, não é tético. É outro ritmo inicial e vamos ver isso daqui a pouco. O que você precisa guardar neste momento é que o ritmo tético sempre inicia com nota no início do primeiro tempo. Veja um exemplo de ritmo tético no primeiro compasso do hino primeiro. O segundo ritmo inicial que vamos aprender é o anacrúsico. Ele acontece quando uma nota ou algumas notas são colocadas antes do primeiro compasso. É como se essas notas, chamadas anacruzes, fossem colocadas no compasso 0, porque antecedem o primeiro compasso. Por isso é que o ritmo anacrúsico só pode acontecer no início da peça musical, porque as anacruzes precisam estar no compasso 0, que antecede o primeiro compasso. Veja alguns exemplos de ritmos anacrúsicos. Perceba que o ritmo anacrúsico não precisa preencher o tempo desse primeiro compasso com pausas antes da anacruze, porque não fazem parte do primeiro compasso. Então, quer dizer que todas as vezes que visualizamos um compasso incompleto no início da peça musical, será ritmo anacrúsico? Não necessariamente. Existe uma regra que você precisa se lembrar. Considera-se ritmo anacrúsico quando essas notas iniciais, as anacruzes, preenchem até a metade de um compasso binário ou quaternário, ou quando preenchem até 2/3 de um compasso ternário. E quando um compasso inicial incompleto estiver preenchido com mais do que isso, então estaremos frente ao terceiro tipo de ritmo inicial, que é o acéfalo. Acéfalo é um ritmo iniciado por um contratempo, isto é, quando o início do primeiro tempo do primeiro compasso é preenchido por uma pausa,
seja ela escrita ou não escrita. Note que, diferentemente do anacrúsico, o ritmo inicial acéfalo está no primeiro compasso, enquanto o anacrúsico antecede o primeiro compasso. A regra para identificar o ritmo acéfalo, então, é verificar a quantidade de notas que estão nesse compasso incompleto. Se as notas preenchem mais da metade de um compasso binário ou quaternário, ou quando preenchem mais de 2/3 de um compasso ternário, então será um ritmo inicial acéfalo. No nosso inário, temos apenas 2 acéfalos, que são os hinos 208 e 377, ambos sem pausa escrita. Ouça o exemplo do hino 208 e perceba que ele se inicia como se tivesse uma pausa de semínima no início dele, apesar de ela não estar escrita. Um ponto importante sobre o anacrúsico e o acéfalo. Já que esses ritmos iniciais estão num compasso com tempos incompletos, é comum que o compositor faça o ajuste desses tempos faltantes no final da partitura. Veja, por exemplo, o hino 39, em que o início do hino possui uma anacruse de um tempo. E no final do hino, temos o último compasso escrito apenas com 2 tempos, para realizar esse ajuste. Porém, esse ajuste é obrigatório? Não é. Em grandes sinfonias e concertos, por exemplo, o compositor raramente faz esse ajuste. Ele é mais comum em partituras menores, como acontece na maioria dos nossos hinos. Mas temos hinos em que não houve esse ajuste, como é o caso do hino 362, e não há qualquer erro nisso. Assim, uma forma simples de identificar qual o ritmo inicial dos nossos hinos é verificar o primeiro compasso escrito no hino. Se ele for um compasso completo, será sempre um ritmo inicial tético. Se ele for incompleto, será sempre anacrúsico, com exceção dos hinos 208 e 377, que são ritmos acéfalos.